Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos mergulhar na vida daquele que é admirado por todos os brasileiros, Francisco Cândido Xavier. E convidamos um estudioso, um pesquisador, um orador do Espiritismo que conviveu durante 2 décadas com Francisco Cândido Xavier. Antes de falar de Humberto Fabri, o nosso convidado do programa de hoje, eu gostaria de lembrar a todos aqueles que estão assistindo o nosso programa que o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí na tela. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lançado no dia 18 de abril de 1857, em Paris, um livro que explica todos os mistérios que existem entre o céu e a terra. Um livro que derruba o sobrenatural. É isso, Humberto? É exatamente isso, Afonso. Muito obrigado pelo seu convite. É um prazer nós estarmos mais uma vez juntos e também junto aos nossos amigos telespectadores. É uma grande alegria. Humberto, eu queria desde já parabenizar você por Francisco Cândido Xavier, o Cisco, né? Cisco Cândido Xavier, esse livro belíssimo, e fiquei muito feliz em poder dar a minha pequena e modesta contribuição aqui com alguns comentários aí na 4ª capa do livro. Mas eu queria dizer a você o seguinte: Chico Xavier, eu sinto, quando a gente começa a falar no Chico, você já fica emocionado. É fato. Eu sinto isso. Nós que tivemos a oportunidade, né? Privilégio nunca, responsabilidade sempre. Tivemos a oportunidade de conviver durante 22 anos, um pouquinho mais do que 2 décadas, tivemos assim experiências gigantescas com ele, no que diz respeito não só a situações que ele narrava, mas também a momentos que nós pudemos presenciar ou na casa dele, principalmente na casa dele, e também no Grupo Espírita da Prece. É o que o livro coloca ou tenta trazer para o leitor, um Chico primeiro, o primeiro homem, Francisco Cândido Xavier, e não necessariamente só o médium. O homem com nível de conhecimento que, apesar do seu estudo regular ter sido só o antigo 4º ano primário, sendo ele mesmo repetente do 4º ano primário, foi uma criatura, um tremendo autodidata, onde nós discutíamos com o Chico, madrugada adentro, sobre política, religião, sociologia, ou seja, história e tantos outros aspectos da vida, onde ele tinha sempre uma postura muito equilibrada, de profundo conhecimento dos assuntos a serem tratados e de uma alegria e de um equilíbrio sem par. Né? E também os aspectos mediúnicos. Nos aspectos mediúnicos, o nosso enfoque no livro foi não deixar pura e simplesmente as situações narradas sem que tenham uma base doutrinária. Então fizemos, depois de cada passagem, de cada ensinamento do Cristo, do Chico, de cada experiência, que é do Cristo, ele e Jesus estão assim, estão juntos, com Emmanuel no meio. O ponto todo foi buscar na literatura espírita obras que naturalmente suportassem a passagem, a informação, etc., para que nós mostrássemos não aspectos de fenômeno, um Chico místico ou qualquer coisa que fosse milagreira ou assim por diante. Colocando exatamente uma sustentação onde a doutrina explica exatamente como pode se dar os efeitos que nós presenciamos. Eu quero lançar um desafio a você que está assistindo o nosso programa. Aliás, muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia. Nós estamos mostrando algumas fotos fornecidas do álbum de família do nosso querido Humberto Fabri, onde ele está junto do Chico Xavier. Então, você vai ter que descobrir quem é o Humberto Fabri. Olha bem para ele aqui agora, que ele está uma criança. Quase não mudou, né? Quanto tempo foi? Quase não mudou. Só o cabelo que branqueou um pouquinho. Branqueou e desapareceram. Isso eu não ia comentar. Mas na realidade nós começamos aos 20 e poucos anos de idade a frequentar a casa de Chico, junto com a dirigente do grupo que nós ainda fazemos parte, que é a dona Yolanda César, dirigente do Lar Oficina. Yolanda, mandar um grande abraço. Grande abraço a ela. Está quase 93 janeiros, como diria Chico, dirigindo o Lar Augusto, o Lar Oficina Augusto César. Que exemplo, Humberto. Sem sombra de dúvida. E foi ela, ou o grupo responsável, durante 34 anos,
pela obra social do Grupo Espírita da Prece, ou seja, o centro que o responsável era o Chico. E durante 34 anos, a Dona Yolanda foi bimestralmente ao Chico. E nós, durante os últimos 22, tivemos oportunidade, então, de, junto com ela e mais alguns membros do grupo, participarmos desses momentos de extremo aprendizado, de muita alegria, de muita confraternização. E nós chegávamos numa quarta-feira e ficávamos com o Chico até no domingo de manhã. Então, os 2, 3 primeiros dias nós ficávamos na casa dele. E depois nós participávamos das atividades com ele. Prece. Exatamente. Humberto, eu quero mais uma vez parabenizar você por esse livro e recomendar aos nossos amigos que estão assistindo ao nosso programa Cisco Cândido Xavier, de Humberto Fabre. Aliás, uma belíssima edição da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mando aqui um grande abraço à Dona Silvia que é nossa diretora agora da área de divulgação, responsável pela edição do livro. Quero mandar um grande abraço à nossa recentemente eleita, a nossa nova presidente, sim, a Dona Julieta Inês Pacheco, que receba o abraço do nosso programa, e ela está devendo a presença dela aqui. Claro que ela tem muitos compromissos, mas eu acho que ela vai encontrar um espacinho. Parabéns, Federação Espírita do Estado de São Paulo, pela edição de Cisco Cândido Xavier. Mas diz para nós aí, Humberto, o seu livro é muito interessante, primeiro, pela veracidade. Não é um livro que está cozinhando coisa que já foi falada. Isso eu estou falando porque o pessoal que está em casa quer saber, eles estão me perguntando. Claro, com certeza. Me perguntaram aqui. Em segundo lugar, porque você conta, naturalmente, a sua experiência vivida, fatos de grande emoção, você sim, também comenta momentos de hilariedade, de alegria. Isso vai temperando o livro, vai fazendo uma obra atraente. Por exemplo, o que é o cheiro dos gatos? É um capítulo aqui. Olha, é o capítulo 23. Eu falei, quando eu peguei o livro pela primeira vez, eu falei, o que é isso num livro espírita? Cheiro de gato. O Gatos tem mais de uma passagem, mas essa se deu, nós chegamos na casa do Chico e ele tinha uma salinha reservada nos fundos da casa, uma edícula, onde nós nos reuníamos e com ele nós ficávamos lá até altas horas da madrugada batendo papo, que eram coisas normais, etc. Algumas vezes nós tínhamos a reunião com psicografia lá, para algumas psicografias, mas às vezes nós ficávamos reunidos para conversar com ele. E um certo dia, quando nós chegamos, era verão em Uberaba, e é uma cidade muito quente, né? E quando nós entramos, um dos nossos colegas, porque o Chico tinha muitos gatos, um dos nossos colegas pensou, e o Chico não estava no ambiente, ele pensou, nossa, que odor, não é, de urina de gato. Pensou. Depois de uns 20 minutos, o Chico aparece lá na sala e, de repente, sem mais nem menos, ele vira-se para o nosso colega e disse, sabe, fulano, eu gosto muito dos meus gatos. Você gosta de gatos? E o cidadão sentindo, porque o assunto só surgiu do nada, o cidadão sentindo o que poderia estar rolando, que já sabia, né? Ele disse, nossa, Chico, adoro gatos. Ele disse, se você tem gatos, vocês não tenho, mas vou providenciar um. Se converteu. Ele diz assim, eu gosto muito de gatos, eu tenho gatos e muitos porque eles comem os ratos que querem comer os meus livros. Por isso eu tenho tantos. E às vezes eles não necessariamente costumam não deixar o odor espalhado por alguns ambientes da casa. Ele havia lido o que o indivíduo havia pensado cerca de mais de 20 minutos antes da chegada dele. Aliás, eu sei que você tem outras histórias nesse sentido e que você vai contar aqui no nosso programa, mas você que é internauta, que fica navegando, que assiste o nosso programa, que também, é claro, principalmente vai pela internet, olha, nós estamos falando de Cisco Cândido Xavier, um belíssimo livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, edições FEESP, que focaliza não o mito, mas a figura humana de Francisco Cândido Xavier. E falando conosco sobre Cisco Cândido Xavier, nós convidamos o autor do livro, que reside nos Estados Unidos atualmente, que faz uma ponte,
Estados Unidos, Brasil, e que está conosco no programa de hoje. Aliás, Humberto, nós vamos fazer um intervalinho, mas eu quero nesse instante, antes que eu me esqueça, cumprimentar você pela festa de lançamento do livro que aconteceu recentemente na Federação. A gente volta daqui a pouquinho, um breve intervalo, Consciência Espírita com Chico Xavier e Humberto Fabre, volta para você.